Boa noite! Noite de friozão aqui em São Paulo. Boa noite mesmo com frio aqui, com a mão congelando dentro do bolso. Estamos começando mais uma live aqui no Instagram e também no nosso Papo de Mãe, nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindas. Você que entrou agora, Lee. Tudo bem? Boa noite. Está muito frio por aí. Aqui a máxima hoje foi de 15 graus, então você imagina. Está difícil, mas estamos firmes aqui, firmes e fortes para mais uma live nessa noite de terça-feira. Não é para esquentar, para ajudar a gente a esquentar. Então sejam muito bem-vindas. Boa noite. Meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas, de 3 aninhos, sou educadora parental e tô hoje aqui com vocês para mais um Papo de Mãe do nosso canal, tanto do nosso canal do YouTube, Papo de Mãe, como aqui do nosso Instagram, tá? Gente, olha, o tempo faz isso comigo. Eu começo a atacar minha sinusite, minha rinite e fica essa grande maravilha. Como é que vocês estão? Espero que bem. Então vamos começar. Hoje o tema é um tema muito relevante, ainda mais pra gente falar num mês... Num mês de agosto dourado, né? Esse mês é o mês em que a gente fala bastante de aleitamento materno, fala bastante de rede de apoio, a gente trabalha bastante dentro desse incentivo e de uma gama de informações para essa mulher que quer amamentar, que não consegue. Hoje no Brasil, a nossa média de aleitamento materno exclusivo é de 52 dias, então é realmente um índice muito baixo. Então esse mês é todo dedicado ao Agosto Dourado, né, que nós chamamos, dedicado à informação e as coisas sobre a amamentação, né? Os incentivos, a gente fala de rede de apoio e pouco se fala de quando a gente não quer mais amamentar. Porque sim, chega uma hora que você fica exausta, exaurida, acabada. E você não aguenta mais as demandas que aquela criança te traz de toda hora vir ao peito para mamar. É importante salientar que a Organização Mundial da Saúde e todos os pediatras atualizados, né? Os profissionais que são atualizados e atentos às pesquisas científicas e tudo que há de mais moderno e novo sobre esse assunto, nesse segmento, a indicação é que o bebê tenha ali a livre demanda até os 2 anos de idade. O que é a livre demanda? Sem ter tempo estipulado, porque antes, né, por exemplo, quando eu nasci, a indicação era que o bebê mamasse de 3 em 3 horas. E esse período era respeitado rigorosamente pelas mães. Então, se o bebê, por algum motivo, que podem ser vários, quisesse mamar antes, esse bebê não era ali ofertado o peito, porque não tinha dado as 3 horas ainda. E alguns profissionais ainda trabalham com essa prática. Não é difícil a gente ter relatos de pessoas que o pediatra aconselhou só de 3 em 3 horas, porque senão o bebê fica mal acostumado. E hoje a gente já tem pesquisas científicas e muitos estudos que trazem pra gente, né, muitas informações bem concisos mesmo, bem concretos e relevantes na área de que a livre demanda é sim a melhor escolha. Mas existe um momento em que você está cansada. Aquele bebê já mamou por 1, 2, 3 anos, 4, e muitas vezes você fala, meu Deus, o que eu faço porque eu não aguento mais? Ou até mesmo antes disso. Então nós vamos falar sobre isso hoje aqui,
por que o seu filho não sai do peito. Nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, de uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, né, comportamental da criança. E vou trazer aqui para vocês também algumas coisas importantes para que a gente perceba que o buraco é sim mais embaixo, que não é só uma questão nutricional, e nós precisamos entender como isso funciona, até para que, se você quiser, e essa for uma escolha sua, e sim, essa é uma escolha da mãe, continuar ou não, junto com, né, dando peito para a criança, mas para que você tenha aí, né, um cabedal de informações importantes para que você tome a sua atitude, a sua iniciativa, condizente com a vontade do seu coração, tá bom? Então, gente, as pessoas elas confundem, porque muito me perguntam, né, como que eu faço para tirar do peito? Mas o movimento natural seria a criança sair naturalmente do peito, porque conforme essa criança vai saindo daquele modelo horizontal, né? Então ela vai passando a fortalecer, né, todo o seu tronco, a sua cabeça, ela vai passando a se alimentar de outros alimentos, né, a partir aí da introdução alimentar. Essa criança ela começa a construir outros tipos de sabores, de texturas, além, né, do leite, seja ele também a fórmula, tá, ofertado na mamadeira. A gente tende, né, a deixar a criança tomar mais mamadeira por mais tempo, porque realmente não é o seu peito ali, isso desgasta menos. Mas tem muitas mães que, poxa, ele ainda mama mamadeira, né? E também isso gera uma certa frustração na criança, e isso não é trabalhado da forma correta, porque é tirado e a criança fica ali com aquele vazio emocional, porque sim, é um vazio emocional que ela experiencia quando isso é tirado de muito abruptamente. Então, muitas pessoas confundem, acham que tem que tirar do peito. O correto, o natural seria a criança não querer mais, né? Porque ela já desenvolveu, ela já absorveu tudo que ela tinha para absorver lá. Não só nesse momento, né, que ela vivencia com a mãe ao peito, não só por uma questão nutricional, mas também por uma questão principalmente emocional. E existe uma grande diferença, né? Quando uma criança está ali estabelecidos seus vínculos, nutrida de afeto, nutrida de atenção e muitas vezes de presença. Hoje nós temos, a maioria de nós, mulheres, trabalham fora no mercado de trabalho, e existe um tempo que essa criança fica longe dessa mãe durante o dia. E quando a mãe chega, normalmente essa criança gruda no peito da mãe. Isso é muito comum, porque ela precisa daquele campo emocional preenchido, daquele vínculo estabelecido, e ela não teve isso durante o dia. Então a criança tende ali a acordar mais de madrugada para ter aquela mãe, para ter aquela presença que ela precisa, para se desenvolver, tá? Então isso é inconsciente, obviamente, ela não faz nada por uma questão emocional, é por uma questão sim de sobrevivência. Todos nós, seres humanos, precisamos garantir o amor daqueles que cuidam de nós, que preservam a nossa vida. Então não é à toa que o bebê vem tão lindo, maravilhoso, cheiroso, gostosinho, pra gente ficar perdidamente apaixonada e não largar essa criança nem por um minuto, porque ela precisa do nosso cuidado ali junto, como se fosse ali uma leoa cuidando ali dos seus filhotes, para garantir a sobrevivência deles. Então isso já é feito por Deus de forma magnífica e soberana. Sim, ele pensa em todos os detalhes, não tenha dúvida disso. E quanto mais eu estudo sobre desenvolvimento infantil, eu tenho certeza disso. Tudo tem um porquê. Então, o natural seria essa criança sair, tá? Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Essa criança fica precisando dessa mãe, e muito por parte, né, dessa questão emocional. E a mãe também para essa questão emocional, tá, gente? Não é só uma questão da criança. Muitas vezes a mãe, mesmo estando cansada, mesmo estando ali estressada por conta do trabalho, ela quer ter aquele momento, ela não se imagina sem aquele momento, né, de
de aconchego com aquela criança no peito, no colo, quando ela chega, quando ele vai dormir. É um momento deles, né, íntimo, né, e a criança fica envolvida naquilo e aquela mãe não quer deixar. Então, muitas vezes eu falo que uma amamentação ela tem que ser boa e produtiva para os dois lados, tanto para o lado da criança quanto para o lado da mãe. A partir do momento que aquela mãe tá ali só por estar, só para cumprir tabela, ou só para, né, não frustrar a criança, ou você ficar forçando uma situação porque você quer, porque muitas vezes você se sente culpada por ter ficado o dia inteiro ausente, porque muitas vezes você reconhece que aquele é um momento importante para você, para se sentir, né, mais próxima do seu filho, e você também fica forçando uma situação e às vezes a criança já está pronta, já não quer mais. Então muitas vezes a gente tenta, né, forçar uma situação sem perceber. E muitas pessoas me perguntam, né, qual que é a idade que a criança precisa, né, até que idade que a criança precisa mamar. Gente, essa mamada, ela normalmente, ela é tirada não, né, mas ela é diminuída de forma gradativa naturalmente. A partir do momento que a criança começa a introduzir, né, fazer a introdução alimentar, fazer uso dos alimentos sólidos, né, a partir ali dos 6, 7 meses, vamos colocar aqui um período, algumas crianças um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde, mas a partir do momento que essa criança começa a introduzir os alimentos sólidos, o desmame ele já está acontecendo. Porque a criança começa a se nutrir dos alimentos e precisar menos do valor nutricional desse leite, tá? Sim, o leite materno é o alimento mais completo do mundo, mas ele tem um período, né? E é importante a gente ir ofertando os alimentos para as crianças e ir reduzindo, né? Conforme ele vai comendo mais, vai se saciando menos de leite. E isso vai de uma forma muito natural. Por exemplo, como aconteceu comigo, né? E com o Lucas. O Lucas, ele mamava, ele nunca tomou fórmula. E aí, o que aconteceu foi que, quando a gente começou a introduzir, por exemplo, as frutinhas, né? Que a gente começa sempre pelas frutas. Então, ele vinha para a hora da mamada e mamava, e eu dava fruta no final para ele começar a sentir o sabor, brincar com a fruta, porque no começo é isso mesmo, né, gente? E ele começa a brincar com a fruta, aí depois eu dou mais uma coisinha, aí ele mama um pouquinho menos, porque ele sabe que ele vai ter alguma coisinha interessante depois, e aí ele vai mamando menos, aí eu introduzo outros tipos de alimentos, né? A gente começa pelos carboidratos, pela batata, pela cenoura, mandioquinha. Aí depois eu começo ofertando outros tipos de alimentos. E essa criança, conforme ela vai comendo, ela vai tomando menos leite. E isso é gradativo. E foi exatamente o que aconteceu aqui com a gente. A partir de 1 ano, o Lucas, que já comia comida da casa, né? Já não precisava mais fazer comida sem sal e tudo mais. Ele começou a comer muito mais comida do que tomar leite. Ele foi diminuindo essa mamada. Ele tinha ficado só com a mamada do final do dia, né? Antes de colocar para dormir. E nós encerramos o nosso período com 1 ano e 4 meses. E eu quero confessar para vocês que eu acho que era para ter sido até antes, porque eu fiquei, nossa, mas ele já vai sair, eu quero dar mais, e eu tinha bastante leite, então, mas eu quero, e eu até fiquei forçando um pouco a situação naquele momento para ofertar mais, mas chegou um momento que eu percebi que era o momento dele, que ele estava pronto e que tá tudo bem. Fomos até 1 ano e 4 meses e nós não substituímos, né? Foi uma orientação da pediatra, porque nós não temos costume em casa de tomar leite. Então, a gente não substituiu o leite materno, né? Não demos leite de caixinha, não demos ninho, não demos fórmula, nada disso. Ele passou a consumir, ele consome até hoje, né? Iogurte, queijo branco, outros derivados, de maneira muito pontual, mas sim, ele consome.
Então, nós optamos por não dar leite para ele. E normalmente isso causa uma certa confusão nas pessoas, principalmente nas pessoas mais velhas. Eu lembro da minha mãe, mas esse menino vai ficar sem cálcio, né? Mas como vai fazer? Ele tá em fase de crescimento. E isso realmente já caiu por terra, né? Ele consegue consumir o que ele precisa em derivados, em outros tipos de alimentos. E a gente sabe que o leite que nós consumimos hoje, ele não é um leite, né, saudável, né? É um conjunto ali de componentes que a gente nem sabe identificar o que é. Então, nós optamos por não dar. Então, normalmente, esse processo, ele é natural, tá? Quando ele não é natural, que é o que às vezes acontece, né? A criança não sai do peito, ou a criança não sai da mamadeira, ou a criança não come, né, direito porque quer o peito. É importante dizer que todas as vezes que essa criança ela está ali no peito e já tem uma certa idade, 2 anos, 3 anos, eu não tô falando aqui de um bebezinho de 9 meses, tá, gente? Mas é importante que a gente perceba que ela deixa, né, de explorar, de brincar. Muitas vezes as mães relatam pra mim: ai, Gabi, eu queria tanto sentar com meu filho e brincar de alguma coisa, mas ele já vem logo, puxa minha blusa, quer o tetê, quer o peito, e não tem como dizer não. Então, muitas vezes, essa criança sente essa ausência emocional da mãe, sente essa falta, por vários motivos. E o que acontece é que essa criança, o momento que tem essa mãe, ela gruda. E ela não consegue explorar, brincar, interagir com outras crianças. E é um movimento natural da criança, a partir, né, do momento que ela começa a andar, que ela começa a socializar com outras crianças, a desenvolver mais a fala, a experienciar os ambientes diferentes, né? Abrir e fechar a cortina, coisas assim do dia a dia. Então, é normal que essa criança ela perca o interesse nesse peito. Mas, para ela perder o interesse nesse peito, é preciso que ela tenha outras coisas interessantes e que ela se sinta segura para explorar, segura para fazer essa transição, porque realmente é uma transição. Essa criança, ela sai desse modelo horizontal, né, de colo, de peito, e ela começa o quê? A se fortalecer e ficar de pé. Então, isso faz parte de um desenvolvimento, não só desenvolvimento motor, mas neurológico também. Essa criança se sente segura para explorar, para brincar, para interagir. E quando isso não acontece, é porque alguma coisa ali ficou meio capenga e precisa de alguns ajustes. Então, é importante a gente perceber que não é só uma questão nutricional, tá? É importante a criança ter o peito. Claro, o leite materno, ele muda, né, conforme as fases de crescimento da criança e a maturidade dessa mãe, dessa mama, mas é importante dizer que, claro, que vão ter as questões nutricionais benéficas, isso é notório, né, é normal, mas essa criança, sim, fica ali muito presa ao peito, muito, de uma certa forma, essa mãe também se sente limitada, porque começa a incomodar, ela vai nos lugares e aquela criança também, entre aspas, né, grande, já chama olhares, já chama julgamentos, e isso começa, sim, a incomodar. Não tem como a gente dizer que não, tô nem aí, boto lá pra fora e dou de mamar, mas não é assim que funciona. A gente tem que ser realista, porque essa não é a realidade. As pessoas não encaram isso com bons olhos e com bons conselhos. Então, essa mãe começa a se sentir incomodada. E aí você precisa fazer uma escolha. Você realmente quer continuar, né? Ou você percebe que essa criança já está pronta para dar um próximo passo. Se você percebe que essa criança não está pronta para dar um próximo passo, mas você não quer dar mais de mamar, é preciso olhar para a sua relação com ela, para verificar onde que precisa ser preenchido, para que essa transição seja natural e o mais leve possível para ela.
Porque é a mesma coisa que acontece da chupeta, né? Nós damos a chupeta para a criança, é uma questão cultural, sim, mas nós damos chupeta para a criança para ela se acalmar. E como que ela se acalma ali na chupeta? Com a sucção, né? A criança, ela sente prazer, né? Se sente tranquila. Opa, alarme. Se sente tranquila, né? Em fazer aquele movimento de sucção. Então, muitas vezes, é isso que acalma ela, né? Ela ficar fazendo aquele movimento. E a mesma coisa no peito. Ixi, um alarme aqui. Parou. Voltou. Parou. Voltou. A mesma coisa no peito. Vocês já ouviram falar sobre... ela tá fazendo o seu peito de chupeta. É justamente essa sucção não nutritiva que nós chamamos. Que é super possível, que é uma sucção mais rasa. E a gente percebe claramente que essa criança não está engolindo leite, não está se satisfazendo nutricionalmente daquilo. Ela está, de fato, ali fazendo só aquela sucção. Isso gera um incômodo para algumas mães, para outras não, tá? Mas por que ela faz aquilo? Justamente porque ela está se corregulando. Muitas vezes, se vocês percebem, às vezes a gente está num local aberto, assim, aí a criança vai brincar com alguma coisa, aí ela volta, senta no colo da mãe, que é o peito. Por quê? Ela vai, ela descobre, ela explora, aí em algum momento ela se sente um pouco insegura, aí ela volta pro peito para se regular emocionalmente. E ela conta com o peito para esse auxílio. Então, o peito, ele também tem uma função emocional de regulação emocional. Mas existem outras formas de regular uma criança emocionalmente sem dar o peito. Senão, estaríamos nós, com nossos filhos adolescentes, dando de mamar. E isso não existe, né? Por quê? Porque a gente adquire outras habilidades emocionais, de linguagem, de comportamento, para lidar com as frustrações e com os momentos de desafios da nossa vida. E é exatamente isso que você precisa ir treinando também com a sua criança, né? Falando que, de fato, a mamãe tá aqui, né? O colo da mamãe tá aqui, o cheiro da mamãe tá aqui, o abraço da mamãe tá aqui e tá tudo bem. E é quando a gente começa a perceber que essa criança precisa, né, de uma certa forma, se desvencilhar daquilo, porque é chegada uma nova fase de descobertas na vida dela. Então, é importante que a criança, sim, saia de forma natural, quando todas essas lacunas já estão preenchidas. E se não estiverem, a gente precisa voltar, retornar para elas e olhar com carinho, para perceber onde estão as nossas lacunas, para que elas sejam preenchidas, para que essa criança sofra o menos possível, tá? Quero dizer aqui para vocês que não é tirando o peito que a criança vai comer mais. Não é tirando o peito que a criança vai dormir mais. Muito pelo contrário, tá? Precisa se perceber por que essa criança não dorme. Por que essa criança não come? E não é o peito o problema, tá? Muitas vezes a gente quer arrumar um vilão para a história. E não. Na verdade, a sucção ali, seja nutritiva ou não, ela está sendo um apoio emocional para o seu filho. E muitas vezes você precisa aprender a dar esse apoio também de outras formas, além do peito. Então, se disponibilizar emocionalmente, estar ali atenta de forma genuína, é uma forma de você mostrar que você está ali e que sim, você não é só um peito, né? Você tem outras habilidades, você pode estar ali com a criança de outras formas. Muitas vezes, eu lembro no meu grupo de mães, né, de parto, onde eu ganhei o Lucas, e muitas vezes eu ouvia isso de algumas mães. Nossa, parece que eu só sou um peito. Só tenho um peito para oferecer para o meu filho. E isso é, para muitas, frustrante, né? Porque você quer brincar, você quer interagir, você quer fazer outra coisa. Não só dar de mamar é maravilhoso, é gostoso. É sim, morro de saudade. Foi uma experiência magnífica. E é uma sensação que não tem palavras para descrever, só mesmo quando você passa e você percebe aquilo, é algo divino. Mas chega uma hora que, de fato, você olha e fala: ai, meu Deus do céu,
né? E a amamentação é algo que ninguém pode fazer por você. Podem fazer ele dormir, podem fazer ele comer, podem dar de comer, né? Podem dar banho, podem levar lá na escolinha, mas o peito é só você e ele. Então, demanda muito de nós, principalmente emocionalmente, né? Então, é importante que a gente perceba qual é o momento. Cada um vai saber o seu. E cada um vai perceber com a sua criança, dentro da sua experiência, dentro daquela individualidade, o que vai ser melhor, né? Para você e para a criança. E é importante que os dois lados estejam aí satisfeitos, né? E confortáveis com toda essa situação, tá bem? A forma errada, gente, a gente já sabe, né? De tirar o peito. Enfaixando o peito. Colocando pimenta no peito. Muitas mães ainda fazem muito isso, né? De enfaixar e falar que o peito tá dói. E isso é o quê? Uma tentativa desesperada, porque existe ali uma mãe cansada, estressada, angustiada, que não aguenta mais. Muitas vezes fazendo isso de forma muito precoce, porque precisa voltar ao trabalho, porque não tem lugar para fazer ordenha, não tem rede de apoio. E isso é muito triste, isso justifica a nossa média tão abaixo do que é recomendado pela OMS, né? Pela Organização Mundial da Saúde de 2 anos, né? A média de 52 dias. Então, é muito abaixo. Nós não temos apoio e nós não temos informação. Então, por mais que a gente fale de agosto dourado, da importância de tudo isso, pouco se fala, né, sobre como a gente faz essa transição de forma respeitosa, da forma correta, de forma que a criança não sofra tanto. Porque sim, se ela não sair de forma natural, ela vai sentir. Não tem como não sentir, gente. Para a criança é algo muito profundo, para nós também. Mas para a criança, ela começa, pra vocês terem uma ideia, né? Uma criança, ela começa a se perceber como ser único, né? Porque ela percebe ela e a mãe como um único ser. Né? A fusão da mãe, principalmente emocional, né? A fusão da mãe e o filho, ela é muito latente até aproximadamente os 3 anos. Após os 3 anos, essa criança começa a usar o pronome pessoal, eu, né? Ela começa a se referir a ela mesma como um ser individual. Ela começa a se distanciar dessa mãe. Ela começa a perceber que ele é um ser diferente da mãe, um ser único, um ser separado. Então, o que acontece é que isso é feito de forma gradual, tá? E quando a gente mostra para a criança, né? E ela começa a perceber isso de forma natural, ok, beleza. Mas quando ela começa a perceber isso de uma forma muito abrupta ou muito precoce, isso sim pode gerar traumas na criança, e porque ela precisa, né? Ela ainda está ali se identificando junto com a mãe. Por isso que a gente fala muito de campo emocional materno, que tudo que você está passando, que você sente, o seu filho também sente, porque ele está dentro desse seu campo emocional e ele percebe e absorve tudo isso. Então, de repente, essa mãe tá angustiada porque tem que voltar pro trabalho, tá passando por um momento difícil dentro do seu relacionamento com o marido, com o companheiro, com a companheira, tá vivenciando um problema familiar, uma doença na família, uma perda, um luto. Tudo isso, né, ele é refletido nessa amamentação dessa criança e no campo emocional em que ela tá pertencente naquele momento. Então, muitas vezes, a gente fala, né, passei por um estresse muito grande e meu leite secou. É toda essa questão emocional, né? Interfere diretamente na produção de leite, na qualidade do leite. E também na livre demanda, na sua disponibilidade emocional para aquela criança. Então, muitas vezes a mãe precisa passar por uma intervenção cirúrgica, né? Então, isso sim traz uma ruptura. Depende de como isso vai ser trabalhado, sim, mas a criança, quando ela é muito bebezinha, ela não percebe, ela só sente.
ela não tem entendimento das coisas, por mais que você fale, ela não tem entendimento completo das coisas, né? Mas a gente consegue sim diminuir os problemas e os casos disso, tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, fiquem à vontade, tá bom? Então, a forma errada é exatamente essa, gente. De tirar abruptamente o peito, da noite pro dia, tá dodói, não pode mais, e bota pimenta, e faz ali uma chantagem emocional muitas vezes com a criança. Se você largar o peito, eu te dou isso. Se você largar a chupeta, eu te dou aquilo. E isso sim é chantagem, é troca. Então, é muito interessante quando nós queremos oferecer a chupeta para a criança se acalmar, porque a gente não aguenta o choro dela durante a madrugada quando ela é recém-nascida. Então, a gente oferece essa ferramenta. E depois, quando a gente decide que ela já está grande o suficiente, ou quando a gente leva no dentista e o dentista fala, tira porque os dentes vão ficar tortos e tudo mais, aí a gente fica louca, né, para tirar chupeta dessa criança, para tirar do peito, porque nós estamos cansadas. Então é interessante a gente pensar o quanto que nós não colocamos as necessidades da criança em primeiro lugar, e sim as nossas. Nós percebemos que quando é bom, e eu percebo que é benéfico para mim, de uma forma assim bem real, tá, gente? Tirando todo o romantismo e tudo mais. Mas essa é a realidade. Quando é benéfico para nós, a gente coloca, a gente dá. Quando a gente julga que é necessário. Mas quando a gente não quer mais, a gente tem que tirar da criança e não se preocupe em fazer isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais respeitosa, não. Tira da criança, você está grande, pronto, acabou, você é uma mocinha, a criança tem 2 anos, você é uma mocinha, e aí eu te dou isso, te dou aquilo, bota no saco do Papai Noel, joga para ganhar uma estrelinha. E essa criança fica como quando ela precisa? Ela não tem a mãe disponível, ela fica o dia inteiro dentro de uma escola, que muitas vezes são 2 professoras, uma professora para várias crianças. Ela não tem a mãe e ela fica como? Sem a chupeta, sem o peito e sem a mãe. Então, isso é muito cruel. Isso gera traumas, isso gera a sensação de abandono nos nossos filhos. E eu tenho certeza que você não quer isso para eles. A gente, sim, faz muitas escolhas ao longo da nossa maternidade. Umas de forma consciente, outras de forma totalmente inconsciente. E a maioria eu sei que é inconsciente. Mas nós estamos aqui justamente, eu tenho isso como propósito dentro do meu coração, de levar essas informações e esses chacoalhões também para algumas mães que precisam, de fato, perceber e olhar para os filhos, para as necessidades que os filhos nos trazem através dos seus comportamentos, né? Por isso dessa série de porquês, para que a gente haja também como detetives, né? Por que ele não larga o peito? Por que ele não sai da fralda? Por que ele não dorme? Por que ele não come? Porque muitas vezes nós não nos questionamos. Nós só colocamos a culpa nessa criança, colocamos a culpa que ela é brava, que ela é manhosa, que ela é chorona, e muitas vezes a gente não se questiona. Questionando as atitudes que a gente toma na nossa maternidade e aquilo que a gente precisa melhorar para que de fato a gente ajude essa criança a passar por essas transições, como por exemplo, não usar mais chupeta, não chupar mais o dedo, não precisar mais do peito para se corregular e tirar todas essas informações confusas que muitas vezes aparecem pra gente e a gente acha que pode ser o nosso caso, tá bem? Então eu quero dizer aqui pra vocês uma forma mais genérica, porque sim, cada um vai ter a sua experiência e o seu caso, mas uma forma mais genérica de você fazer essa transição de uma forma mais tranquila, tá bem? Mas sim, cada bebê, cada criança, cada família, cada mãe é única.
e precisa sim ser olhada na sua individualidade, tá bem? Então, primeira coisa, gente, é preciso avaliar se você realmente quer fazer isso. Porque se você ainda estiver apegada na amamentação como uma forma de se sentir menos culpada, mais presente, como uma forma de cobrir uma carência emocional que você está vivenciando na sua vida através daquela amamentação, então meu conselho é que você primeiro precisa perceber de fato se é isso que você quer e trazer isso para sua consciência. Não, realmente deu, não tô me sentindo mais confortável, ou não, ai, é tão gostosinho, né? Ai, eu me sinto tão bem, é tão bom ainda. Então, assim, seu filho se você pensar assim, ele vai perceber que você ainda não tá 100% certa da decisão. E vai ficar mais difícil, porque todas as vezes que ele te olhar com aquela carinha de quero tetê, você não vai resistir. Porque você ainda está ali dependendo também daquele tempo de qualidade com o seu filho. E tá tudo bem depender daquele tempo de qualidade com o seu filho, tá bem? Se ele, claro, quiser também. Mas é ótimo, é maravilhoso, independente da idade da criança, né? Se isso ainda tocar no seu coração, se for necessário, tá tudo bem. E você se sentir confortável com isso. Mas é preciso realmente, se você quer fazer essa transição, perceber se você realmente está pronta e madura para tomar essa decisão e ir com ela, tá? Trazer atividades novas de contato entre você e a criança. Então, muitas vezes a gente tira o peito de corregulação, tira a chupeta, tira o dedo, e o que a gente coloca no lugar? Então, o que você vai fazer com o seu filho, em vez, né, agora de... E tá bom, então eu não vou dar a última mamada da noite, eu conversei com ele e tudo, mas o que eu vou fazer? Então, você traz ali algum momento entre vocês para você substituir aquela mamada do peito. Seja uma leitura de um livro que ele goste, seja uma pintura, seja um momento de interação entre vocês. Vamos fazer uma atividade hoje que você gosta, isso ou aquilo. O que vamos fazer hoje? Isso ou aquilo. Vamos ler esse ou aquele livro. Não, mas eu quero tetê. Não, filho, hoje a gente vai fazer uma atividade, tá bom? Vai ser muito legal. A mamãe comprou isso daqui que você gosta e interage com a criança de uma outra forma, tá? Para que, de fato, ela sinta a sua presença, ela tenha a sua presença, mas não por meio do peito. Então, que atividade você vai trazer, né? Aqui são ideias, mas você pode aí fazer várias atividades em que essa criança ela vai fazendo essa troca gradualmente. Não é 100% no primeiro dia, muito pelo contrário no segundo. É algo que você precisa sustentar, por isso que eu falei lá no começo. Você está certa disso, é isso que você quer, tá tudo. Você está confortável e em paz com essa situação, né? Com essa decisão? Porque senão a criança vai não querer uma, não querer duas, não querer três, acabou, você vai ceder. Porque o seu coração ainda não está pronto para esse momento. Então, sim, é preciso que você esteja pronta, mas você coloca ali um livrinho que ele goste, uma pintura, fazer massinha, qualquer coisa que não vai agitar muito a criança, né? Não sendo tela, mas que de fato vai trazer uma interação entre vocês, tá bom? Isso ajuda muito, porque a criança normalmente ficou muito ausente dessa mãe o dia inteiro e é importante que vocês tenham também um tempo entre vocês, tá? A criança, ela ama a rotina. Ela precisa de rotina. E isso dá previsibilidade. Então, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, ela já vai começar a propor alguma atividade, se ela já tiver, né, uma determinada idade. Aqui, gente, eu não tô falando de bebês de 9 meses, 7 meses, 1 ano, tá? Essas crianças ainda estão no tempo de fazer isso de forma natural.
Mas é claro, se você precisa fazer esse desmame antes, né, é importante que você também procure tanto um aconselhamento parental, como o que a gente oferece aqui individualmente, mas também uma consultora de amamentação. Muitas vezes elas estão com muito mais, munidas de muito mais informação quanto a esse processo, né, quanto a fazer esse processo de uma forma mais tranquila. Porque sim, a gente também precisa falar desse momento. Tá? Então, use livros lúdicos. Também é muito importante, tem vários livros que também falam de amamentação de forma lúdica para a criança, de desmame de forma lúdica para a criança. A criança interage muito bem com esses personagens. Elas lembram e relembram as histórias. Então, fica mais fácil para você trazer essa informação de uma forma mais apropriada no tom da linguagem da criança, tá bom? E aumente o seu tempo de presença. Quando uma criança ainda precisa muito estar ao peito da mãe, é porque ela ainda não tem um tempo de presença suficiente para se nutrir emocionalmente, ela precisa estar no peito. Porque ali ela se sente segura, porque ali são os primeiros reflexos, são os primeiros reflexos que essa criança tem. O bebê, gente, ele já treina a sucção dentro da barriga da mãe, né? Quando ele engole o líquido amniótico, ele já treina isso dentro da barriga da mãe. Isso é muito primitivo. Então, isso tem a ver, né, com uma sensação de muita proteção que nós tínhamos, que nós vivenciamos dentro do útero, né, da nossa mãe. Então, essa criança, ela precisa ter a presença da mãe, principalmente durante o dia, para que ela se sinta segura para fazer essa transição. Então, esteja presente, tente ter um tempo maior com seu filho, e o tempo que você tiver, que seja um tempo mais de qualidade, um tempo mais ali de vínculo verdadeiro, de interesse genuíno, que a gente sempre fala aqui, porque é importante que essa criança de fato perceba que ela está ali, que ela não é um fardo, que não é porque você está cansada. Tudo bem, você está cansado, você está estressada, mas essa é a vida adulta. E quando nós temos filhos, a gente precisa entender que não somos só nós. Não é mais o nosso cansaço, a nossa fome. Tem alguém ali que precisa da nossa demanda e necessita de nós 100%, 101%. Então é importante a gente olhar para essa criança e perceber, poxa, onde eu posso estar mais presente, onde eu posso estar mais atenta, o que eu posso fazer de diferente dentro da minha realidade, para que de fato essas lacunas sejam preenchidas e para que essa criança possa ter aquele momento de explorar e voltar para o seu colo, voltar para o seu aconchego, pedir ajuda quando necessário, mas o peito, ele é algo que vai ficando em segundo plano e é natural que isso aconteça. A gente vivencia também essa fase do luto, né, das mães. Eu consegui tirar uma foto, né, da minha última mamada do Lucas, né, e foi um print que meu marido tirou na babá eletrônica, e eu olho para aquela foto e sinto orgulho daquele momento que passou, que foi necessário, que nós vivenciamos juntos com muito amor, com muita dedicação, mas que passou. E hoje eu olho para ele explorando as coisas e vivenciando coisas diferentes, e é muito maravilhoso a gente também ver um filho se desenvolvendo dessa forma plena e completa, tá? Mas isso foi construído, não é da noite pro dia que isso acontece, tá bem? Então é isso, gente. É um momento de transição, um dos primeiros momentos de transição, né, onde essa criança passa a sair do peito e comer comidinha sólida e diminuindo, né, a quantidade desse peito. Então é uma fase de adaptação, uma fase de transição muito importante, mas que nós precisamos sim olhar com um olhar mais de interesse e perceber o que está faltando lá emocionalmente. Porque se ele não está saindo do peito, da chupeta, ou, enfim, muitas crianças chupam o dedo também, tem alguma coisa que a gente precisa agir, fazer
para eles nos verem como agentes, né, que vão ajudar eles nessa regulação emocional, mas não mais através do peito, não mais através de chupar o dedo, né, não mais através da chupeta. Então a gente precisa dar repertório para eles, só que para isso a gente precisa estar atento e presente, porque senão isso dificilmente vai acontecer, tá bem? Então é isso. Eu gostaria de agradecer muito a todas vocês e vocês que passaram por aqui hoje, nessa noite de friozão em São Paulo. Eu tô aqui toda agasalhada. Se você entrou agora, perdeu essa live, ela fica salva no feed e ela também vai pro nosso YouTube, lá no nosso Papo de Mãe, tá? Eu costumo colocar as lives também salvas por lá. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer rever também, pode deixar aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida. E se você quiser rever, você pode entrar aqui no nosso feed e também lá na nossa página do YouTube, que eu também costumo deixar o link lá aqui nos meus stories no Instagram, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo, boa noite e contem comigo para fazer dessa jornada um pouco mais leve e com mais informação e com mais empatia também, que eu acho que a gente precisa ter mais empatia também por esse momento que a mãe vive de transição, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.